Olá, tudo na paz? Espero que esteja aí tudo na paz com você. E gostaria de estar aqui, né, pensando aqui, gostaria de compartilhar, né, com você, com todos nós, né, todos nós gostaríamos de estar aqui compartilhando sobre fundamentos, né, sobre os fundamentos da nossa fé, né, sobre os fundamentos da nossa caminhada, né, com nosso Deus como Pai, né, de conhecê-lo como Pai que Ele é, né, porque nós temos que fazer, né, a transição, porque um jeito é nós conhecemos Deus como Deus, né, e outra forma e outra coisa totalmente diferente é nós conhecemos Deus como Pai, né. Nós conhecemos Deus como Pai. Então, muitas vezes a gente não se apercebe a isso, né? A gente não se atenta a isso, que a libertação, ela está exatamente em nós sabermos que somos filhos, né? Por quê? Porque Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, as ovelhas do Senhor, a gente imagina que as ovelhas, elas estão na igreja, estão aí nos cultos, né, nas reuniões. Não, as, a, as, as ovelhas que Jesus se referiu são as pessoas que estão lá no mundo, né? São as pessoas que estão fora do ambiente ali religioso, fora do culto, né? Fora das reuniões. Então, essas pessoas, né, a todos, né, todos, porque em Efésios capítulo 1, né, Deus, através de Paulo, ele revela que ele nos elegeu, né, que em Cristo Jesus nós recebemos a adoção de filhos, né, e filhos que comungamos, né, a mesma natureza, a mesma essência do nosso Pai, né, através do seu Espírito, né, porque se o Espírito está em nós, né, e através de nós, então nós somos filhos que comungamos, né, a mesma natureza, da mesma forma que o Espírito estava em Jesus, né, que o Espírito estava em Jesus, o Espírito agora ele está em nós, né? Ele age em nós e através de nós, porque Paulo fala em Colossenses que é Cristo em vós, né? É Cristo em nós, a esperança da glória, né? Então, muitas vezes a gente está entendendo Jesus como uma segunda pessoa, né? Jesus como algo que está fora de nós, né? Muitas vezes a gente entende Deus como Deus por mim, né? E não Deus através de mim, porque Jesus ele falou, né? Em João, né? Mas isso está mais no Evangelho de João, que várias passagens Jesus fala que ele era um com o Pai, né? Então ele era um com o Pai. Ele falou: e vocês, quando estiverem em mim, serão um comigo e com o Pai. Então, para a gente entender isso, né? Para a gente entender isso, que Deus ele é Pai, né? E que pelo novo nascimento, né? Pelo novo nascimento, isso quer dizer que a gente é gerado, né, novamente. O Espírito nos gera, né, como filhos, né, e filhos que somos gerados pela essência do nosso Pai, comungamos a mesma essência, o mesmo DNA, né? Então, nós entramos no reino de Deus, porque não foi isso que Jesus falou para Nicodemos? Ó, Nicodemos, para você entender alguma coisa, primeiramente você tem que nascer de novo, você tem que ser feito de novo, né? Você tem que ser, né? Não adianta eu falar nada para você aqui que você não vai entender. Para você entender, você tem que nascer de novo, né? Você tem que ser feito novamente. Então,
Muitas vezes a gente acha que o reino de Deus entrando em nós, e não é, é nós entrando no reino de Deus, porque Jesus falou que se a gente não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, nós não entraríamos no reino de Deus, né? Então é através do nascer de novo, né? Através de ser gerado novamente pelo seu Espírito, que nós recebemos a adoção de filhos, né? E isso, Paulo fala em Efésios capítulo 1, que isso, Deus determinou isso pelo conselho da sua vontade, quer dizer, foi algo que Deus decidiu fazer pela sua vontade, né? Pela sua vontade. E como Pai, né? Como Pai, que Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para recebermos a adoção de filhos. Então, quando nós entendemos isso, né? Que somos filhos, talvez a gente está lá, né? Porque quem está lá fora do ambiente, né? Quem está fora do ambiente, às vezes, dos cultos, das igrejas e tudo, que está até lá, né? E a pessoa acha que ela não sabe, né? Que é filha de Deus. Ela está lá vivendo, né? Como filho do homem. E para ela é natural, né? Porque ela aprendeu a viver como filho do homem, né? Mas pela palavra de Deus, né? Pela palavra do Senhor, nós sabemos que são todos filhos, porque Deus, Ele em Jesus, né? Em Cristo Jesus, Ele nos fez filhos, né? E fez a todos. Não é só para os crentes, não, viu? Não é só para quem está lá, que já aceitou Jesus, não. Isso é para todo mundo, né? Isso é para todos. Que, inclusive, o pecado já foi perdoado para todos, né? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, Ele tirou a condenação que pesava sobre o pecado. Então, não resta mais sacrifício para fazer pelo pecado, né? A palavra nos diz que não resta mais sacrifício para fazer pelo pecado. O sacrifício que tinha que ser feito pelo pecado, Jesus fez. Então, Jesus, ele fez o sacrifício pelo pecado e pelo pecado de todos, né? Pelos que estão aqui, né, vivos, pelos que vão nascer, pelos que ainda vão pecar, por todos, né? Então, e aí nós vemos que Paulo, ele fala que por isso que nós não devemos tratar ninguém segundo o seu pecado. Não devemos tratar ninguém segundo a carne, porque os pecados já foram todos perdoados. Então, se os pecados de todos já foram perdoados, ninguém tem o direito de tratar ninguém segundo o seu pecado, segundo as suas obras, né? Por quê? Porque aquela pessoa, ela é tão filha de Deus quanto qualquer um, só que ela não sabe que é, né? Ela não sabe que é. Então, o nosso papel como filhos, que já entendemos isso, né? Que já entendemos que somos filhos, já entendemos a nossa identidade como filhos, né? Reconhecemos que fomos libertos, né, pelo sacrifício de Cristo, e fomos libertos para quê? Para cumprirmos o propósito da nossa salvação, né? Que é o quê? Que é agora viver como filhos, né? Viver como filhos de Deus e materializarmos, né? Materializarmos as virtudes do nosso Pai em nós e através de nós, né? Porque a palavra diz que é assim que nós realmente vamos glorificar a Deus. Que o quê? Que nós que nós geremos, né? Que nós produzimos, que nós realmente venhamos a dar muitos frutos. E os frutos são o quê? São vidas, né? São vidas. São
as pessoas que nós vamos gerar agora, né? Através da nossa caminhada como filhos de Deus, que já entendemos que somos filhos, e vamos lá falarmos para todos, né? Que também, aqueles que estão lá ignorantes, né? Quanto a saber que são filhos, nós vamos lá anunciarmos para eles, vamos lá falar para eles que eles são filhos de Deus, né? Por isso que Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então, quem que é a igreja do Senhor? A igreja somos eu, você, cada um de nós, né? Porque nós transformamos a igreja numa instituição. E a igreja de Jesus, a igreja que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu lá na cruz, a igreja não é o templo, não é a instituição que nós transformamos. A igreja somos cada um de nós. Porque nós vemos que lá no início não tinha templo, né? Não tinha templo, não tinha... E os discípulos lá, todo mundo se reunia nas casas, ia lá e aquilo fazia parte o quê? Da vida, né? Fazia parte da vida deles, né? E que eles tinham tudo em comum. Então, o chamado de Deus é exatamente para isso, né? Exatamente para isso, para que agora a gente vá lá como igreja. Então, onde você estiver, você é a igreja do Senhor, você é a igreja que anda, que fala, e aí você vai lá falar para aquelas pessoas que estão naquela condição de ignorância, né? E a Bíblia também fala que quem está nessa situação, quem está nessa condição de ignorância, que não conhece, não sabe que é filho, que está lá totalmente ignorante a conhecer o seu pai, a conhecer a graça, o amor do seu pai, essa pessoa ela está vivendo numa condição infernal, né? Ela está vivendo numa condição ali infernal. Por quê? Porque não há obra do Espírito na vida dela, não há revelação. Então nós vamos lá levar a revelação para ela, né? Vamos lá falar para ela. Por isso que a igreja, ela tinha que estar mais preocupada em ir para onde? Para o inferno, né? Para a realidade dessas pessoas que ainda não conhecem, né? Ir lá e falar para elas. Por isso que Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então, por quê? Porque Jesus, né, lá em Efésios, Paulo fala que Jesus ele desceu às partes mais baixas da terra. Quer dizer, ele foi ao inferno. E foi lá e pegou as chaves, né, da morte e do inferno. Então, hoje, a morte e o inferno não tem mais domínio, né? Não tem mais domínio, porque quando você está lá na ignorância, você está lá ignorante, você está vivendo uma condição infernal. Mas a partir do momento que chega lá um pastor, que chega alguém, que chega lá a igreja, uma pessoa que entendeu que é filho, que vai lá e fala para você, anuncia para você, e você ouve a voz do pastor, ouve ali a voz do Espírito, e você descobre que você é o quê? Que você é uma ovelha, né? Você está lá vivendo como um bode, como um cabrito, né? Isso seria o inferno. E aí você descobre que você é o quê? Que você é filho, e pronto, você sai do inferno. Por quê? Porque o inferno, as portas não resistem, né? As portas, por quê? Porque quem tem a chave das portas? Nós, né? Por isso que Jesus falou para Pedro, ó, eu vou te dar as chaves do reino, né? Então, as chaves do reino o Senhor nos deu, está na nossa mão, como igreja do Senhor, como cada um de nós, que já entendemos, né? Que somos filhos e que temos que ir lá realmente falar para todo mundo, né? Porque a libertação está exatamente nisso, quando a pessoa ouve a voz do pastor, né, que é o Senhor, que é o Espírito Santo ali, que vai falar através da sua igreja, que somos nós. Vamos lá, falamos para esta pessoa que ela está vivendo numa condição infernal, que ela é amada, que Deus, né, é pai dela, que ela tem um pai, que ela
é amada e tudo, ela sai. E ela ouve, quando ela ouve a voz, ela sai dessa condição. E aí os demônios não podem fazer nada. Por quê? Porque eles não, né? Nós estamos com a chave. Por isso que nós, a igreja do Senhor, não tem que estar preocupada em ir para o céu, né? Porque se Deus, ele está no início, né? Se Jesus fala que ele é o alfa e o ômega, isso quer dizer que Deus está no princípio e está no fim, o alfa e o ômega. Se nós somos filhos, fomos gerados novamente pelo seu Espírito, então nós fazemos parte da mesma essência do nosso Pai. Então, da mesma forma que nosso Pai está no princípio e está no fim, nós também, agora que comungamos a mesma natureza do nosso Pai, nós estamos no princípio e vamos estar no fim. Então, nós viemos da onde? Do céu. Então, o céu não é lugar de ir, é lugar de voltar, né? Quando a gente vem, cumpre o nosso propósito aqui, igual Jesus. Jesus veio, cumpriu o propósito dele, né, que era ali salvar os irmãos, dar a vida, né, e ali tomar a sua cruz e a cruz de Cristo em favor de toda a humanidade. Ele foi lá, cumpriu, né, o seu propósito e voltou para o céu. Da mesma forma, nós também, né? Vamos lá. Quando nós cumprimos o nosso propósito. Então, o desafio nosso é exatamente isso, né? É a gente entender a identidade, a natureza e o propósito. Porque quando você entende isso, nós entendemos o nosso onde, né? Porque não foi isso que Deus falou para Adão. Quando Adão pecou, falou: Adão, aonde é que você foi parar, Adão? Onde é que você está? Então, hoje, está todo mundo buscando o seu onde, né? Desde Adão, né? Adão saiu do seu onde, todos nós também saímos do nosso onde, né? Isso fala da nossa identidade. Então, quando a gente acha o nosso onde, o resto, né, vai se encaixar, vai achar o seu lugar, né, vai achar o seu propósito, e todas as coisas vão realmente contribuir, né, para aqueles que amam a Deus. Né? Por quê? Porque agora nós vamos caminhar pela fé. Caminhar pela fé é a gente entender que tudo que a gente vai fazer, se você agora é filho, então tudo que você vai fazer teve origem aonde? No seu relacionamento com Deus. E a palavra de Deus, né, Paulo fala em Romanos que tudo que não vem de fé é pecado. Por quê? Porque se eu não entendo que aquilo que eu estou fazendo, aquilo não teve origem na minha relação com Deus, então aquilo, às vezes eu estou fazendo algo, mas eu estou fazendo algo esperando, com a expectativa de receber algo de Deus, sendo que Deus já me deu, né? Sendo que Deus já me deu, Deus já me abençoou, né? Porque lá em Efésios também fala que Deus, ele já nos abençoou em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, nós como filhos de Deus, nós já vemos de fábrica, nós já vemos de fábricas abençoados, né? Então, quando a gente faz qualquer coisa com a expectativa de receber algo de Deus, isso é pecado. Por quê? Porque aquilo lá não é de fé. Porque você está fazendo algo para se tornar, né? Sendo que Deus já, né, nós como filhos, nós temos que fazer tudo que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer para quê? Para revelarmos quem nós somos. Não para se tornar, mas nós vamos fazer tudo para nos tornarmos. Por isso que a fé
é a certeza das coisas que ainda não se vê e das coisas que não se vê em mim como filho de Deus, né? E que agora pela fé eu vou revelar as virtudes do meu Pai que estão em mim como filho, né? Por isso que a palavra diz que a própria natureza, né, o próprio planeta, ele geme, esperando que os filhos de Deus se manifestem. Então, muitas vezes a gente está falando, a gente está achando que a gente está sofrendo uma cidade ruim, né, um país ruim, mas na verdade é o contrário, né? O país é que está sofrendo uma igreja ruim, né? Uma igreja imatura, uma igreja que está buscando ser abençoada, sendo que já foi abençoada, mas ainda está cega, né? E ainda não conseguiu ver, conseguiu enxergar que já foi abençoada. E continua lá buscando algo que já foi dado. Então, o desafio nosso é exatamente esse, né? Entendermos que somos filhos e vivemos como filho, né? Cumprimos o nosso propósito e depois nós vamos voltar para o céu, né? Igual Jesus. Amém?